E vou falar de insuficiência cardíaca também, principalmente do tratamento, que é uma das apostas também para esse ano, que pode cair na prova do Revalida. Então é importante que você acompanhe e preste atenção na aula. Qualquer dúvida, só mandar aí no chat que eu vou responder assim que eu voltar, assim que eu acabar a aula, eu respondo logo em seguida. Tá ok? Então agora a gente vai entrar na hora da verdade, vamos falar de hipertensão e crise hipertensiva e lá no finalzinho de insuficiência cardíaca. Lembrando que de insuficiência cardíaca o que vocês precisam saber é o tratamento, então tá na parte final da aula, tá bom? Essa aula já tem algumas questões que eu inseri para dar alguns exemplos, porque são temas importantes, e a parte de tratamento tá lá no finalzinho, mas bem focado para você saber o essencial e nada além disso, tá bom? Que você já tem que saber muita coisa para a prova. Não quero encher a cabeça de vocês com matéria que não seja importante, lógico. Vamos lá, então? O Vitor falou que já estava indo tomar um café e teve que voltar. Não, pega o café e traz junto, Vitor. É isso aí. Vamos lá, pessoal. Então, qualquer dúvida, chat. Vou começar a nossa aula. A intenção é que tenha duração de 30, no máximo 35 minutos. Tá ok? Então, também não quero ficar enrolando muito. Tá joia? Vamos lá. Chegou a hora da verdade do Revalida INEP. A gente vai falar do tema que mais cai na prova do Revalida nos últimos anos, que é a hipertensão arterial, e também uma das apostas para a prova desse ano, que é o tema de insuficiência cardíaca. Então, olha só, no cronograma dessa aula, vou falar do tema mais irrelevante, hipertensão arterial, seguido de crise hipertensiva, e lá, uma das apostas, repito, insuficiência cardíaca, principalmente a parte do tratamento da insuficiência cardíaca. Beleza, pessoal? Olha só a relevância desses temas. E é um tema que não cai tanto assim quanto hipertensão, mas olha só a parte de hipertensão, como que é relevante, é o tema que mais cai na prova do Revalida. Então, se concentra aí, concentração total, e vamos falar primeiramente de hipertensão, fazer uma revisão muito boa de hipertensão arterial. Qual é a definição de hipertensão? É o aumento sustentado dos níveis pressóricos, como a pressão arterial sistólica, olha só o destaque, maior do que 140, e ou pressão diastólica maior do que 90 milímetros de mercúrio. Para o diagnóstico, normalmente é feito em 2 visitas, tá ok? Vamos começar aqui por baixo. Qual é a exceção? Quais as situações de hipertensão arterial que o diagnóstico pode ser feito em apenas uma visita? Anote aí, aqui embaixo, ó. Quando o paciente tem a pressão maior do que 14/9 e tem alto risco cardiovascular associado, aí a gente vai precisar estratificar esse paciente. Eu vou mostrar como é que estratifica, tá bom? Ou se é um paciente com hipertensão estágio 3, que é aquele paciente KPA maior do que 18/11. Nessas situações aqui, apenas uma visita basta para o diagnóstico de hipertensão, tá ok? Nas outras situações, eu vou fazer 2 visitas. Então, o paciente está com a pressão elevada e tem um risco cardiovascular baixo ou moderado. Na segunda visita, se ele tiver com a pressão menor do que 14/9 e eu suspeitar que ele é um paciente hipertenso, pode ser uma hipertensão mascarada, eu vou solicitar um mapa ou medida residencial da pressão arterial. Agora, se ele voltou na segunda vez e tem uma pressão mais elevada, acima de 14/9 novamente, e eu estou suspeitando de uma hipertensão do jaleco branco, eu posso também solicitar um mapa ou medida residencial da pressão arterial. Se permanecer alterado, aí eu confirmo o diagnóstico, tá ok? Mas perceba que mapa sempre vai entrar ali como um exame para confirmar o diagnóstico de hipertensão. Então, olha só, se o paciente tiver pressão no consultório menor do que 14/9 e o mapa normal, ele é um paciente normotenso. Ou ele é um hipertenso que está com a pressão controlada. Beleza? Agora, se ele está com a pressão no consultório boa, abaixo de 14/9, e tem um mapa alterado,
aí ele tem uma hipertensão mascarada. E por que mascarada? Porque ela só está presente fora de casa, no mapa. O médico não está vendo no consultório, está mascarando essa hipertensão, tá bom? E essa é a definição de hipertensão mascarada. Agora, se na frente do médico, no consultório, o paciente é hipertenso e o mapa ele é normal, isso aí é uma hipertensão do jaleco branco, do avental branco, ou seja, o paciente fica nervoso, fica hipertenso na frente do médico. Tá bom? E se ele é hipertenso no consultório e o mapa também confirma uma hipertensão, ele é um hipertenso verdadeiro, aqui eu fecho o diagnóstico. Lembrando que esses pacientes com hipertensão mascarada é um paciente que fica hipertenso fora do consultório na maior parte do dia. Então, esses pacientes têm um risco cardiovascular mais elevado, sim. Mais elevado até do que esses pacientes com hipertensão do jaleco branco. Tá? Essa situação aqui ela é perigosa porque o paciente fica hipertenso fora do consultório o dia todo e na frente do médico não. Ok? Para a gente classificar a hipertensão, você precisa decorar, não tem outra forma, essa tabelinha aqui, tá ok? Que estratifica a pressão arterial em ótima, normal, pré-hipertensão ou hipertensão estágio 1, 2 ou 3. O que vai cair na prova, pessoal, geralmente é esse bloco aqui do meio, tá ok? A hipertensão estágio 1 ou estágio 2 é o mais comum de cair na prova. Eu vou mostrar algumas questões que prova isso para vocês. Se o paciente tiver uma pressão sistólica, somente a pressão sistólica aumentada, olha só, a sistólica maior do que 140 e a diastólica menor do que 90, isso aí é chamado de hipertensão sistólica isolada, que está presente principalmente na população mais idosa. Ok? Vamos lá. Exames complementares. Uma vez que o paciente é hipertenso, você vai ter que seguir ele com exames complementares anuais. E esse aqui é um mnemônico para você gravar quais exames complementares você tem que solicitar todo ano para o paciente hipertenso e pode adicionar também aqui o fundo de olho. O mnemônico é um único grande homem, pode facilmente conseguir lembrar ou esquecer. Ou seja, urina 1, ácido úrico, glicemia de jejum, hemoglobina glicada, potássio, sódio não entra, só potássio, filtração glomerular, tá ok? Creatinina, atenção que ureia não entra, lipidograma e o eletrocardiograma, e pode adicionar também o fundo de olho, tá joia? Não faz parte também o ecocardiograma, não faz parte, isso aí pode ser pegadinha de prova. Olha só o passo a passo para conduzir o paciente hipertenso. Acompanha comigo. Passo 1, avaliar o nível de pressão, e aí eu vou classificar o meu paciente, estágio 1, 2 ou 3. Depois eu vou avaliar se existe lesão de órgão-alvo, doença cardiovascular, doença renal crônica ou ele é um paciente diabético. Se tiver algum desses presentes, eu vou reforçar daqui a pouquinho de novo, ele é de alto risco. Se não, eu vou avaliar fatores de risco adicionais. Olha só, como que você vai estratificar? Presta atenção para não se confundir. Para ficar fácil, olha só, essa coluna aqui é aquele paciente hipertenso estágio 3. Se o paciente é um hipertenso estágio 3, pressão maior do que 18/11, ou ele tem lesão de órgão-alvo, lesão cardíaca, cerebral, renal, ele é um renal crônico, ele é diabético, ele é de alto risco. Qualquer uma dessas situações, repetindo, hipertenso estágio 3 ou lesão de órgão-alvo, doença renal crônica, diabético, ele é de alto risco. Hipertenso estágio 2, normalmente ele vai ser de alto risco, hipertenso estágio 2 também na prova. Ele só não vai ser de alto risco se ele não tiver nenhum outro fator de risco associado. Isso aí é difícil. Geralmente a banca coloca algum outro fator de risco associado. Quais são os fatores de risco? Sexo masculino, paciente obeso, homem e mulher com uma maior idade, paciente com dislipidemia, tabagista, com resistência insulínica e com história familiar de parentes de primeiro grau. Então, isso são fatores de riscos adicionais e são os fatores de risco que eu vou avaliar
na hora de estratificar o paciente. Eu avalio a pressão arterial e as comorbidades, que são esses outros fatores de riscos associados. Eu tenho que avaliar também presença de lesão de órgão-alvo. Qualquer um desses presentes já classifica o paciente como de alto risco. Olha só, hipertrofia de ventrículo esquerdo, onda de pulso carotídeo alterada, maior do que 10, índice tornozelo braquial alterado, doença renal crônica estágio 3, microalbuminúria, lesão renal, retinopatia leve, grau 1 ou grau 2, que já classifica o paciente como de alto risco. A banca vai citando isso na hora do enunciado para você. Assim como uma doença cardiovascular ou renal estabelecida, também classifica o paciente como alto risco. Se qualquer um desses pintar no enunciado, o paciente é de alto risco. Então já teve AVC ou acidente isquêmico transitório, doença coronariana, angina, insuficiência cardíaca, doença arterial periférica, doença renal crônica estágio mais avançado ou uma retinopatia avançada, já é paciente de alto risco. Olha só quantas informações a banca pode citar para classificar o paciente como de alto risco. Por isso que é mais comum que na hora da prova apareça um paciente de alto risco para você. Resumindo, paciente hipertenso que seja diabético ou tenha qualquer lesão de órgão-alvo, doença cardiovascular estabelecida ou doença renal crônica estágio 3 ou mais, é um paciente de alto risco e a meta de pressão é menor do que 13/8. Mas, sendo um pouquinho mais específico, sistólica entre 120 e 129 e diastólica menor do que entre 70 e 79. Olha só, anote aí. Meta de paciente de risco baixo ou moderado. Eu vou dar uma tabela para resumir. Menor do que 14/9. Risco baixo ou moderado, fácil. Menor do que 14/9. Paciente idoso, isso aí já caiu na prova, inclusive a questão foi anulada. Vou dar o exemplo. O idoso vai ser dividido em idoso rígido ou idoso frágil. Quando que você vai tratar o idoso? Idoso frágil é aquele idoso que está acamado, que depende de outras pessoas para as atividades básicas de vida. E idoso rígido, a banca vai falar que é aquele idoso que caminha, que consegue correr, se exercitar. Não vai ter nenhuma comorbidade que limite esse idoso. Então, olha só, acompanha lá. Idoso frágil, eu vou começar a tratar com antihipertensivo se a pressão arterial for maior do que 16/9. Atenção que o corte muda daquele habitual de 14/9. Se for um idoso rígido, o corte é igual ao outro, 14/9. Idoso frágil, repetindo, 16/9. Qual que é a meta de pressão no idoso frágil? Eu tolero pressão um pouquinho mais alta. Meta de sistólica entre 140 e 149 e diastólica entre 70 e 79. Sempre a meta diastólica entre 70 e 79. Tá ok? E no idoso rígido, aí a pressão tem que ser um pouquinho melhor controlada, no paciente que é mais ativo. A sistólica entre 130 e 139 e a diastólica sempre ali, ó, entre 70 e 79. Olha só a tabela que eu falei. Risco baixo ou moderado, meta de pressão menor do que 14/9. Alto risco, que é o que normalmente pode cair na prova, menor do que 13/9 ou entre esse intervalo, principalmente se for uma questão discursiva. Idoso rígido, meta de pressão entre 130 e 139 de sistólica e 70 e 79 diastólica, e idoso frágil, 140 e 149 de sistólica. A diastólica sempre é entre 70 e 79. Nunca abaixo de 70 para não correr o risco de isquemia cerebral, isquemia em outro órgão, isquemia renal. Tá joia? Olha só como caiu na prova. Já deu destaque aí para você. É um paciente de 43 anos que está com a pressão arterial muito elevada, um hipertenso estágio 3. Olha só. Confirmado, olha lá, outra medida de pressão, 220 por 130. E essa é uma questão discursiva. Ela pede para a gente citar quais as metas de pressão arterial, de glicemia de jejum e de LDL para esse paciente de alto risco. Lembrando que ele também, olha só, tem um descontrole glicêmico aí, tá bom? Então, olha só, anote aí as metas de tratamento. É um paciente hipertenso estágio 3 com diabetes, então é um paciente de alto risco.
Meta de pressão, aquela que você já sabe. Sistólica entre 120 e 129, diastólica entre 70 e 79. Meta de glicemia de jejum, menor do que 130. Meta de LDL, menor do que 70. Esse era o gabarito da questão. Beleza? Continuando. Tratamento, isso é o mais importante para a prova do Revalida. O não farmacológico gira em torno de mudanças do estilo de vida, sempre deve ser orientado, parar de fumar, a dieta DASH, que é recomendada, controle de sódio, controle de peso, atividade física semanal. Tá ok? De atividade física 150 minutos de atividade física semanal, de moderada intensidade. Agora, o tratamento farmacológico é o mais importante que você precisa saber para a prova. Acompanha comigo. Tem alguns pacientes que eu vou dar uma chance para eles fazer uma mudança do estilo de vida antes de iniciar o tratamento medicamentoso. Quais são esses pacientes? Olha só, hipertenso estágio 1 de baixo risco ou aqueles pré-hipertensos que têm doença cardiovascular pré-existente ou pré-hipertenso de alto risco. Nesses pacientes eu vou fazer tratamento não medicamentoso por 3 meses, pedir retorno. Se a pressão continuar descontrolada, tratamento medicamentoso. Nas outras situações que envolvem a maioria de situações de prova, tá ok? Que são essas aqui, ó. Eu vou começar o tratamento quando? Logo ao diagnóstico. Então, normalmente na prova o que mais costuma cair é iniciar o tratamento logo ao diagnóstico. Hipertenso estágio 1 de risco moderado ou alto, hipertenso estágio 2 e 3 são os mais graves, tratamento de imediato logo ao diagnóstico, sempre com orientação de mudança de estilo de vida. Olha só essa questão. Homem, 45 anos, obeso, pressão bastante elevado, é um hipertenso estágio 2, ou seja, é um paciente de alto risco. O que eu tenho que fazer para o hipertenso estágio 2, que normalmente são os que mais caem na prova, paciente de alto risco? Iniciar tratamento medicamentoso logo de imediato e orientar mudança de estilo de vida. Simples assim. Quais são as drogas de primeira linha? Atenção, parte importante, diuréticos tiazídicos, hidroclorotiazida, clortalidona, inibidores da ECA ou bloqueadores do receptor de angiotensina, losartana, valsartana, enalapril, que é um IECA, bloqueadores dos canais de cálcio. E beta-bloqueador, professor, beta-bloqueador não é droga de primeira linha, exceto em 2 situações principais. Note aí, paciente com doença coronariana ou insuficiência cardíaca. Nessas situações, o beta-bloqueador é antihipertensivo de primeira linha. Nas outras, não. E como que eu vou iniciar o tratamento? Olha só, acompanha comigo. Lembra aqueles pacientes que eu dei uma chance para ele, fiz mudança de estilo de vida antes de iniciar o tratamento medicamentoso, aquele pré-hipertenso, aquele hipertenso estágio 1 de baixo risco, ou paciente muito idoso, maior de 80 anos, nesses pacientes eu vou fazer monoterapia com algum daqueles antihipertensivos de primeira linha. Em todas as outras situações, e repito, que é o mais comum em prova, que é hipertenso estágio 1 de risco moderado ou alto, ou hipertenso estágio 2 ou 3, eu vou começar combinação de 2 fármacos, repito, que é o mais comum em prova. Tá bom? Qualquer um daqueles daquelas medicações de primeira linha combinada. O que é importante desse slide? Se você fez a associação dos 3 antihipertensivos de primeira linha e o paciente continua hipertenso, a quarta droga para ser associada, atenção, o quarto antihipertensivo para ser associado nessas situações de refratariedade é a espironolactona. Anote isso, não esqueça dessa informação. Esse slide é para mostrar que as principais associações é de tiazídico, bloqueadores do receptor de angiotensina, bloqueador de canal de cálcio e ECA, e eu vou dar uma tela cheia para você fazer um print dos principais efeitos colaterais das medicações. Então dê uma olhadinha, porque pode pintar na prova a banca citar algum efeito colateral de medicação. Slide resumo aí para facilitar a sua vida, print à vontade.
Qual que é o antihipertensivo de primeira escolha em cada uma das situações? Paciente hipertenso e com diabetes e ECA. Paciente hipertenso e com doença coronariana, angina. Lembra? Beta-bloqueador é de primeira linha junto com IECA. Se ele tem insuficiência cardíaca, beta-bloqueador é de primeira linha, junto também IECA e espironolactona, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Se for doença renal crônica, antihipertensivos nefroprotetores, e aí entra IECA ou BRA, e pacientes negros, tiazídico com bloqueador de canal de cálcio. População negra, essa combinação de eleição. Tiazídico com bloqueador de canal de cálcio, porque os afrodescendentes eles têm uma certa resistência à ação da renina, às medicações que atuam no sistema renina e angiotensina-aldosterona. Por isso é tiazídico e bloqueador de canal de cálcio. Olha só como cai na prova. Uma mulher de 72 anos, hipertensa, estágio 2, olha só, cai na prova. Então ela é uma paciente hipertensa estágio 2 de alto risco. Qual que é a melhor opção terapêutica para essa paciente? Essa questão foi anulada. Por quê? Porque o tratamento ele deve ser iniciado com a pressão maior de 14/9. Então eu tenho que começar para essa paciente hipertensa estágio 2 de alto risco uma combinação de fármaco, que é o que fala a letra D. Tá ok? Até então a letra D seria o gabarito. Só que ela cita a meta pressórica menor do que 13/8. E nesse paciente idoso, nesse paciente de alto risco, a meta de pressão, idoso maior do que 72 anos, é entre 130 e 139 de sistólica e 70 e 79 de diastólica. Então essa meta está incorreta, por isso que a questão foi anulada. Tá bom? Olha só como é difícil o hipertenso idoso na hora da prova. Outra questão, homem de 48 anos, tabagista, assintomático, que é um paciente hipertenso, que tem lesão de órgão-alvo, ou seja, ele tem alteração no exame de fundo de olho. Paciente de alto risco, ponto. Ele é um hipertenso estágio 1, mas ele tem lesão de órgão-alvo, ou seja, paciente de alto risco, ele tem retinopatia. Além disso, ele tem hipertrofia ventricular esquerda, lesão cardíaca, ou seja, eu tenho que começar o tratamento medicamentoso logo de cara para esse paciente. Gabarito, letra E, pressão arterial alvo menor do que 13/8, mais fácil você gravar assim, com modificação de estilo de vida e tratamento medicamentoso logo de cara. Tá ok? Vamos seguindo. Crise hipertensiva, ela é dividida em pseudocrise, urgência e emergência. Essa parte da aula um pouquinho mais rápida, porque não é tão comum em prova, mas se cair você vai matar, fica tranquilo, tá bom? Só com essas dicas que eu vou te dar. Pseudocrise, alguma coisa desencadeou o descontrole pressórico. A pressão está elevada secundário a algum evento, cefaleia, síndrome do pânico, assalto, má notícia. Tratamento. Tratar o que elevou a pressão arterial. Uma paciente com crise de ansiedade, ansiolítico. Uma paciente agitada, coloca no ambiente calmo, controla os sintomas, dá analgésico por conta da dor de cabeça, dá um ansiolítico para a paciente nervosa. Não precisa dar antihipertensivo nesses casos. Normalmente os pacientes que têm pseudocrise são hipertensos crônicos. Então você pode fazer um ajuste de antihipertensivos para alta hospitalar. Vai para casa com ajuste de medicação, mas você não vai tratar esses pacientes com pseudocrise com antihipertensivo. Coloque em ambiente calmo e dá analgésico ansiolítico. Olha só como cai na prova. Hipertensa, com palpitação, tremor, que começou a meia hora após ter sido assaltada. Tá ok? Ela tá com uma pseudocrise hipertensiva. O que eu vou fazer para esse paciente? Ansiolítico via oral e manter a observação em local tranquilo e reavaliar a pressão dela. Tá ok? Não vou entrar com nenhum antihipertensivo. Matou essa questão em alguns segundos. E qual que é a diferença entre a urgência e a emergência hipertensiva? Na urgência hipertensiva eu não tenho risco iminente de morte, não tenho lesão aguda de órgão-alvo. Na emergência hipertensiva eu tenho uma lesão aguda de órgão-alvo e o paciente tem risco de morte. Por conta de não ter lesão em órgão-alvo, o tratamento da urgência hipertensiva é com antihipertensivo via oral.
e a pressão deve ser controlada em 24 a 48 horas. Emergência hipertensiva, lesão aguda de órgão-alvo, antihipertensivo endovenoso. Qual que é o antihipertensivo de escolha? Normalmente é o nitroprusiato de sódio. Como que eu devo controlar de forma geral a pressão na emergência hipertensiva? A pressão arterial média tem que reduzir em até 25% na primeira hora, no máximo 25%. A pressão arterial tem que estar em torno de 16 por 10, 16 por 11 em 2 a 6 horas. E a pressão de 135 por 85 nas próximas 24, 48 horas. Tá ok? Eu baixo a pressão de uma forma controlada. Só que se a emergência hipertensiva, atenção, tem lesão aguda de órgão-alvo na cabeça, encefalopatia hipertensiva, hipertensão acelerada maligna, eu não posso abaixar a pressão daquela forma que estava no slide anterior. Eu tenho que abaixar de uma forma mais devagar, mais branda, para não dar isquemia cerebral. Então, o que eu vou fazer nessas situações que tem lesão na cabeça? Abaixar a pressão arterial média em 10 a 15% na primeira hora e não 25%. Tá ok? Atenção. A pressão arterial média tem que reduzir 25% em 24 horas e não mais na primeira hora igual era antes, porque a lesão é na cabeça. E o antihipertensivo via oral eu vou associar depois de 24 a 48 horas. Ok? Quais são as emergências hipertensivas que você precisa saber para a prova? Essas 3 aí vou discutir rapidinho com vocês. Olha só, encefalopatia hipertensiva, anote as palavras-chave que vai estar no enunciado. Edema cerebral. Qual que é a tríade? Elevação da pressão, confusão mental e edema de papila no fundo de olho. Olha só esse fundo de olho aqui, ele tem um papiledema. Perceba que é borrado o fundo de olho, o disco óptico desse paciente, eu não consigo delimitar. Borramento de papila, e aqui eu tenho exudatos duros, algodonosos, hemorragia em chama de vela, edema de papila. Tá? Esse paciente tem encefalopatia hipertensiva, uma lesão aguda de órgão-alvo cerebral. Qual que é o tratamento? Perdão, antes disso, o diagnóstico ele é clínico e tomografia de crânio. Eu vou ter edema cerebral de substância branca, parieto occipital, e a toma é importante para o diagnóstico diferencial de AVC. Tá bom? E o tratamento é aquela regrinha de bolo que eu tenho que abaixar a pressão arterial de uma forma mais branda. Até 25% de pressão arterial média em 24 horas. Olha só como é mais devagar. E depois eu associo o antihipertensivo via oral. Olha só como caiu na prova. O paciente tem cefaleia, amaurose bilateral, não está tomando remédio, está com a pressão bem elevada, está com turvação visual. Olha só a lesão aguda de órgão-alvo. Nessa questão, a banca descreve uma síndrome de encefalopatia posterior reversível, chamado de PRES. Ela é reversível e autolimitada, tá ok? Mas não deixa de ser uma emergência hipertensiva com uma lesão aguda de órgão-alvo. Então, nesse caso, eu tenho que fazer um antihipertensivo tratar de uma forma mais agressiva. Nicardipina pode ser feito, labetalol por via intravenosa. Então, além do nitroprusiato, o que caiu já no Revalida? Nicardipina, labetalol seria uma excelente escolha para reduzir a pressão desse paciente, antihipertensivo endovenoso. E a encefalopatia acelerada maligna? É igualzinho à encefalopatia hipertensiva. Porém, eu tenho uma quarta informação aqui que é a insuficiência renal aguda. Por isso que ela é maligna. Você vai se lembrar do maligno. É aquele personagem que adora o precioso dele. Qual que é o precioso dele? É o maligno, porque a hipertensão maligna, ela adora fazer lesão renal. Então, tem aquelas características de turvação visual, alteração de nível de consciência e lesão renal aguda, é a hipertensão acelerada maligna. O tratamento é esse que a gente acabou de discutir. Antihipertensivo endovenoso, abaixar a pressão de uma forma mais branda e depois associar antihipertensivo via oral. Ok? Dissecção aguda de aorta. É uma ruptura da camada íntima, eu vou ter uma dissecção de toda a aorta. O paciente vai apresentar essas características, palavras-chave: dor torácica súbita e intensa,
com radiação para o dorso, diferença de pulso e pressão entre os membros, insuficiência aórtica, um sopro de insuficiência aórtica, pode dissecar a coronária e ter infarto, pode dissecar a carótida e ter AVC, e além disso tem insuficiência aórtica. Pode ter tudo isso junto no mesmo paciente. De classificação, a mais importante, que é a mais fácil, é a de Stanford, que é dividida em Stanford A, que envolve a aorta ascendente. Então, pegou a aorta ascendente, é Stanford A. Não pegou a aorta ascendente, é Stanford do tipo B. Classificação de DeBakey, um pouquinho diferente. Pegou a aorta ascendente e descendente, é DeBakey tipo 1. Pegou a aorta apenas ascendente, é DeBakey tipo 2. Pegou a aorta descendente, apenas a parte do tórax, acima do diafragma, é tipo 3A. Se estendeu para baixo do diafragma, é tipo 3B. De exame complementar, raio-x de tórax, vai ter um alargamento do mediastino em 70% a 80% dos casos. Pode ter derrame pleural associado e sinal do cálcio, que é o distanciamento do cálcio da íntima. Ecocardiograma. O transesofágico é indicado para paciente instável, porque o paciente instável não pode fazer a tomografia, que a tomografia é o exame padrão ouro. Olha só, angiotomografia ou tomografia computadorizada helicoidal, angiotomografia de tórax, tomografia de tórax com contraste, tem que falar dessa forma, se for questão dissertativa. É o padrão ouro. Tá, ok? Tem alta sensibilidade e especificidade. A imagem vai aparecer essa linha de dissecção que está aqui, ó, na seta para você. Ó. Essa linha aqui, ó, é uma linha de dissecção. Essa imagem fecha o diagnóstico de dissecção aguda de aorta. O tratamento clínico é o tratamento da dor e do duplo produto cardíaco, frequência e pressão arterial. A dor é a primeira medida, você vai ter que controlar a dor, porque se qualquer um desses alterado, aumenta a progressão da dissecção. Então, dor, tratar com morfina. Frequência cardíaca e pressão arterial, o que você vai tratar primeiro? A frequência cardíaca com beta-bloqueador. Por quê? Porque se eu iniciar um nitroprusiato de sódio, o nitroprusiato ele vai abaixar apenas a pressão arterial. E por resposta fisiológica, eu tenho aqui um duplo produto cardíaco. A frequência cardíaca ela tende a aumentar se eu abaixar muito a pressão, então progride a dissecção. Por isso, o primeiro antihipertensivo a ser iniciado na dissecção aguda de aorta é o beta-bloqueador. Anote isso. O alvo de frequência cardíaca é menor do que 70. Exemplo de beta-bloqueador endovenoso, esmolol. Depois que eu fiz o beta-bloqueio adequado, eu abaixei a frequência cardíaca, eu olho para a pressão. A pressão arterial está fora do meu alvo, de 100, 120 de sistólica, aí eu associo como segundo antihipertensivo o nitroprusiato. Quanto tempo eu tenho para atingir esses valores alvos? No máximo 1 hora. Idealmente ali 20 minutos até 1 hora. Tá ok? A dissecção tipo A, o tratamento é sempre cirúrgico, você vai enviar esse paciente para cirurgia, e a dissecção Stanford B, o tratamento ele é clínico, a não ser que o paciente tenha alguma dessas alterações associadas, que são alterações muito graves, e aí ele tem que ir para cirurgia. Quais são? Ruptura de aorta, formação de pseudoneurisma, isquemia de algum órgão ou extremidade, progressão da dissecção para o tórax ou dor persistente. Olha só esse fluxograma. Dissecção de aorta. Vou monitorar o meu paciente e começar morfina e beta-bloqueador. Depois, segundo antihipertensivo, nitroprusiato. Se for uma dissecção Stanford A, cirurgia. Se for Stanford B, eu vou avaliar complicação. Se está complicada, cirurgia. Se não, tratamento clínico. Vou apagar tudo isso para você fazer um print bonito dessa tela, que é o fluxograma da dissecção. Respira fundo aí, finalizando. Insuficiência cardíaca. O que você precisa saber? O tratamento. Na insuficiência cardíaca, a banca vai citar sinais de C, esquerda ou direita. E C, esquerda, congestão pulmonar, meu ventrículo esquerdo está fraco. Crepitação pulmonar, dispneia, queda de saturação. Insuficiência cardíaca direita, congestão sistêmica venosa, turgência jugular, hepatomegalia, edema de membros inferiores. Vai estar presente os critérios de Framingham. 2 critérios maiores ou um critério maior associado a 2 menores, fecha o diagnóstico.
Claro que esses critérios têm que estar presentes de forma concomitante. Olha só, os critérios maiores são esses que estão desse lado da tabela aqui para você. Então, faz um print, dá uma olhadinha nesses critérios maiores, porque a banca vai colocar eles no enunciado para falar que é um quadro clínico de insuficiência cardíaca. Tá ok? Turgência jugular, refluxo hepatojugular, crepitação pulmonar, dispneia paroxística noturna e por aí vai. A banca vai te citar também a fração de ejeção do paciente. Se a fração de ejeção for menor do que 40%, eu tenho uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Se for maior do que 50%, essa fração de ejeção é preservada. Se a fração de ejeção for entre 40% e 50%, é levemente reduzida. E se era uma fração de ejeção menor do que 40% e com o tratamento clínico essa fração de ejeção subiu para mais do que 40%, sendo que esse aumento foi de mais de 10 pontos percentuais, por exemplo, era 32%, foi para 50% de fração de ejeção, isso é chamado de IC com fração de ejeção melhorada. Melhorou com os medicamentos. O que você vai fazer nesse paciente com IC melhorada? Vai manter os tratamentos em vigência, que ele está utilizando. Não vai reduzir dose, não vai suspender medicação, não vai trocar a medicação. A banca pode fazer esse tipo de pegadinha. Na IC com fração de ejeção melhorada, mantém o tratamento clínico que o paciente está. Tá ok? Qual que é o tratamento clínico da IC com fração de ejeção reduzida? Tripé, mais importante, beta-bloqueador, e são aqueles que reduzem a mortalidade, carvedilol, bisoprolol ou succinato de metoprolol, IECA ou BRA, e antagonista mineralocorticoide, que é a espironolactona. Então, o que a gente vai fazer? Diurético para esse paciente, que apesar de não reduzir a mortalidade, é a furosemida diurético de escolha, reduz a congestão e a dispneia do paciente. E aí o que eu posso fazer? Acompanha comigo. IECA ou BRA, beta-bloqueador e espironolactona. É o tripé clássico. No lugar do IECA ou do BRA, eu posso utilizar o inibidor da neprilisina, que é o sacubitril/valsartana. Tá ok? Mas normalmente a banca coloca IECA ou BRA. Se o paciente com essas medicações continuar assintomático, o que eu posso fazer? Associar uma quarta medicação, que são as gliflosinas, Zempa e dapagliflozina, que são os inibidores da SGLT2. Aí o paciente ficaria com 4 drogas, IECA ou BRA, beta-bloqueador, espironolactona e a gliflozina. O que pode ser feito também é eu tirar o IECA ou BRA e colocar o sacubitril/valsartana no lugar. O sacubitril/valsartana não pode ser prescrito junto com o IECA ou com o BRA, porque ele tem a propriedade de sacubitril e valsartana, que já é um BRA. IECA e BRA não se misturam. Se mesmo assim ele permanecer sintomático, pode utilizar a gliflozina também. Então, atenção com essa droga aqui, que pode pintar na prova. Além do tratamento desse tripé clássico aqui, pode pintar uma quarta medicação, que são as gliflosinas. Beleza? Finalizamos aqui a nossa grande hora da verdade, com temas importantíssimos da prova. Espero que você tenha gostado. Um abraço. Até a próxima. E aí, pessoal? Todo mundo prestando atenção na aula, hein? O chat também, assim como na aula anterior, ficou silencioso agora durante a minha explicação. Bacana que vocês estão prestando atenção. Perguntas, pessoal, pode mandar aí. A Vanessa tinha perguntado no começo da aula se o jaleco branco faz 18/10 de pressão. Qualquer pressão, Vanessa, pode aparecer qualquer pressão na prova. Acima de 14/9, daquele limite, aquele critério, valor corte de hipertensão. Então pode ser hipertensão estágio 1, 2 ou 3, qualquer um. Tá bom? Beleza? O pessoal está agradecendo aí, pessoal. Obrigado.